E aí, gente bonita? Eu já falei o que ia acontecer antes da volta de Jesus. Já falei também o que ia acontecer durante a volta de Jesus. Eu acho que nesse vídeo eu posso falar um pouquinho sobre Sansão e Dalila, então, né? Negativo, você ainda precisa terminar esse assunto da volta de Jesus que ainda não tá concluído, hein? Ele tem razão. Afinal de contas, toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. É claro que quando a gente fala de coisas da Bíblia, a gente fala de ter como fim a eternidade. Mas a gente precisa concluir essa questão sobre a volta de Jesus. A gente precisa conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer depois que os salvos forem para o céu. Pois eu aprendi na Bíblia que a gente vai ficar no céu por apenas 1000 anos. Apenas. E o que a gente vai fazer lá no céu durante esses 1000 anos? Bom, pouca gente fala sobre isso, mas esses 1000 anos no céu não vão ser só alegria e festa. Muita gente vai perceber que alguns parentes e amigos queridos não estarão lá. E é nessa hora que aparecem os livros. Exatamente, livros que têm registrado tudo o que a gente fez aqui na Terra. Coisas boas, coisas ruins e também o que a gente deixou de fazer, que era bom ou que era ruim. E quando você começar a ver os livros dessas pessoas que não estarão no céu, você vai perceber quantas vezes essas pessoas foram convidadas para estudar a Bíblia e recusaram. Quantas vezes alguém convidou para ir numa igreja e elas não quiseram. Quantas vezes alguém falou sobre religião e elas riram. Quantas vezes uma pessoa daquelas que aparecem na casa das pessoas domingo, 7 horas da manhã, pedindo um minutinho para falar sobre a palavra de Deus. E essa pessoa recusou também. Pô, cara, é só um minuto. O que você faz em um minuto? Além de um filho. Bom, se bem que eu acho que levaria 30 segundos ou menos. Falei isso alto? Em resumo, você vai ver quantas vezes alguém tentou fazer essa pessoa que não está no céu ter um primeiro contato com a Bíblia e ela recusou. E então esse período de 1000 anos vai ser usado praticamente para ler esses livros, entender a verdade e aceitar, ou pelo menos assimilar, que aquela pessoa que não está no céu escolheu não estar no céu. Eu tenho repetido em todos os vídeos, lembra? É uma questão de escolha. Só não vai pro céu quem não quer. E eu consigo ver nessas cenas um Jesus que pouca gente deve imaginar. Um Jesus que vai estar chorando com cada pessoa que perdeu um parente, um amigo, uma pessoa amada. E ele vai estar juntinho, chorando por cada uma dessas perdas. Porque cada pessoa que não foi para o céu é uma cicatriz no coração de Deus. Entretanto, nesse mesmo período, algumas coisas também estarão acontecendo aqui na Terra. Pois é, Disson, assim que o último salvo sair do planeta, todos os que ficaram, os que não se salvaram, os que não quiseram saber de céu, morrem! E isso não é figura de linguagem, nem sequer uma parábola. É simplesmente isso. Todos eles... Na verdade, nem todo mundo vai morrer nesse dia. Apenas um vai ficar para trás. Eu acho que você já sabe quem é esse um que vai ficar para trás, não é verdade? É isso aí, gente bonita. Satanás vai ficar no planeta. E a Bíblia se refere a esse momento como sendo uma prisão para Satanás. E eu sei que se você ler, você vai encontrar uma cena que vai envolver correntes, cadeados, algemas, chicotes, roupas pretas apertadas de lycra... Sou eu? Tirando o exagero que a minha imaginação impôs agora, na verdade, essa cena não é exatamente uma prisão, uma cela, uma jaula. Sabe, nenhum anjo precisa voltar e reconstruir o Carandiru para prender Satanás lá. É só você pensar de maneira lógica. Você já teve algum momento na sua vida em que você precisou ficar parado, sem poder fazer nada, nem celular, nem videogame, nem TV, nem nada? E se sim, quanto tempo você precisou ficar parado? Só para deixar uma coisa aqui bem estabelecida. Mesmo se você tivesse que passar 3 dias nessa condição de não poder fazer nada, ainda assim entre um dia e outro teria uma noite. Na pior das hipóteses, pelo menos você teria algumas horas a menos desse sofrimento. Agora, Satanás não precisa dormir. Ou seja, ele vai passar cada segundo desses 1000 anos vivo e consciente. Oh, mas e aí? Ele vai ter o planeta inteiro pra ele, não é não? Sim, mas vamos pensar aqui um pouquinho. Qual é a única coisa que Satanás sabe fazer nos dias de hoje? Dica? Não tem nada a ver com engenharia civil. Satanás não sabe fazer outra coisa senão atormentar a gente pra gente perder a nossa salvação. E como o planeta não vai ter ninguém vivo, ele literalmente não vai ter nada pra fazer. Mas vamos partir aqui do pressuposto, já que o negócio é usar a imaginação, de que Satanás encontrasse aí uma TV funcionando, um aparelho de DVD e uma locadora. Quanto tempo você acha que ele levaria pra esgotar o estoque de filmes? Ué. Se a única coisa que Satanás sabe fazer é atormentar as pessoas, e agora não tem pessoas, ele não tem
tem nada para fazer. E ele não pode sair mais desse planeta. Então, o planeta vira uma grande cela para ele. Então, literalmente, Satanás vai ficar aqui, parado, esperando, 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 e esperando, 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 esperando. E agora chegamos no momento em que as duas histórias se juntam de novo. As pessoas que estão no céu e Satanás aqui na terra. Como eu já falei, vão ser só 1000 anos. Só 1000 anos. E após esse período, um pedaço do céu volta para a terra. Sim, um pedacinho, que a Bíblia chama de Cidade Santa, ou Cidade Amada, ou Nova Jerusalém. E essa cidade vinda do céu chega na terra, e aí começa uma situação que eu acho assim a mais interessante da parte de Deus. É hora em que Deus vai prestar contas para o ser humano. E qualquer um sabe muito bem que ele não precisa fazer isso. Ele é Deus. Ele não precisa se preocupar em mostrar para nós por que ele está fazendo as coisas. Mas nesse momento, aqui na terra, ele vai prestar contas. No céu foi mostrar o porquê que as pessoas não foram salvas para as pessoas que foram salvas. E aqui na terra ele vai prestar conta justamente para aqueles que não foram salvos. Porque assim que a Cidade Santa chegar na terra, esses vão ressuscitar. Deus vai mostrar para cada uma dessas pessoas que não se salvaram o porquê que elas não se salvaram. Vai mostrar cada momento em que ele tentou fazer de tudo para essa pessoa se salvar e ela simplesmente recusou, ou negou, ou fez de conta que não era com ela. E eu aprendi na Bíblia que nesse momento, mesmo as pessoas que nunca acreditaram em Deus vão se ajoelhar e falar que ele foi justo, porque ele tentou salvar essas pessoas e elas não quiseram. E logo depois dos não salvos entenderem e aceitarem o porquê que eles não foram salvos, surge Satanás na história. Ele aparece plenamente, sem máscaras, sem frescuras, sem disfarces, sem vergonha na cara, sem nada. Tá, sem roupa também já é um pouquinho de exagero, né? E acreditem vocês ou não, mesmo depois dos não salvos ficarem sabendo do porquê que eles não foram pro céu, Satanás ainda vai convencer esse povo a fazer mais uma besteira. Meu Deus! Satanás vai conseguir argumentar de uma forma a convencer os não salvos de que eles conseguiriam tomar a Cidade Santa no soco. Eu sei que muita gente que tem algum contato com algum vídeo que fala sobre os eventos finais do planeta acaba lidando com um evento mais ou menos parecido com esse aí, ó, no qual exércitos se juntam, pegam seus armamentos bélicos e armam a maior guerra contra a Cidade Santa. Mas convenhamos, passaram-se 1000 anos. Qual é a chance de você ter algum equipamento funcionando depois de 1000 anos parado? Quase tudo que é eletrônico pifa se ficar algum tempo sem usar. Carro, então, se ficar aí uns 5 anos sem uso também, ele desmancha praticamente. Eu acho que até o aço inoxidável começa a enferrujar depois de uns 100, 200 anos. E olha que eu tô chutando alto, hein? Até material nuclear radioativo passa a não ser tão radioativo depois de uns 200, 300, 400 anos. Vamos chutar alto, vai 500 anos. Mas eu tô falando de 1000 anos. Com toda essa informação na sua mente, qual é a única conclusão lógica de se ter nesse momento? É que não tem nada funcionando, nada eletrônico, nada mecânico, nada químico, nada. Até um estilingue é capaz de dar problema porque a madeira apodreceu e a tripa de mico já ressecou, quebrou toda. Nada funciona depois de 1000 anos parado. Tá, vai, quase nada. Provavelmente pedras vão funcionar bem. E celulares da Nokia também. Mas já imaginou como é que vai ser grotesca essa cena? Um monte de gente correndo pra cima da Cidade Santa com pedras e celulares Nokia na mão. Mas mesmo assim eu consigo ver um pouquinho de poesia nessa cena. Eu consigo imaginar, por exemplo, pessoas salvas que mesmo depois dos 1000 anos ainda não vai estar acreditando como é que aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa amada recusou tanto a salvação, recusou tanto saber de Bíblia ou religião. Não é possível, deve ter uma última chance para essa pessoa. E aí essa mesma pessoa salva de dentro da Cidade Santa olha para fora e vê aquele parente, aquele amigo querido correndo na direção da Cidade Santa, gritando com pedras e celulares na mão. E aí essa mesma pessoa salva de dentro da Cidade Santa, olhando para fora e vendo essa cena ridícula, vai entender que realmente não tinha jeito. E eu aprendi na Bíblia que um pouco antes de qualquer um desses tocar na Cidade Santa, vai cair fogo do céu e vai consumir
consumir todos os não salvos. Todos eles vão morrer de forma definitiva. A Bíblia também me ensinou que é esse o momento em que Satanás deixa de existir. É provado para todo o universo que Satanás não sabia o que estava fazendo, tanto que na última chance que ele poderia estar simplesmente aceitando a condenação dele, ele ainda preferiu ser agressivo. E como nos outros vídeos, aqui é o momento em que eu começo a falar o que eu aprendi errado. E nesse caso, eu aprendi que existiria uma possibilidade de que o inferno durasse para sempre. E o que me fazia pensar isso era essa passagem aqui, ó. Porque nela está dizendo justamente que Satanás e seus anjos queimariam para sempre. E daí para começarem a ensinar que os não salvos também estariam queimando no mesmo lugar, e foi só um pulinho. Mas, no entanto, a Bíblia mostra algumas coisinhas um pouquinho divergentes nessa questão. E eu vou começar primeiro pela lógica. Pensa comigo. Deus quer restaurar o planeta, certo? Quer deixar ele perfeito como era lá no Gênesis, certo? Quer deixar o ser humano feliz e satisfeito, sem doenças, sem morte, sem problemas. Mas seguindo a lógica do que eu aprendi errado, teoricamente o planeta seria quase perfeito, porque em algum lugar ali haveria uma fornalha queimando sem parar com gente querida lá dentro. Você não acha que ficaria no mínimo desconfortável para alguém que está num paraíso, sabendo que tem um familiar, uma pessoa amada, sofrendo sem parar? E vamos supor aqui que de repente pode aparecer um pensamento de que Deus vai dar um jeitinho de fazer as pessoas não verem e não ouvirem aquilo. Mas o fato de você saber que isso existe já é mais que suficiente. E a Bíblia também ensina uma coisa que é um pouquinho diferente. Teoricamente, o ser humano não vai se tornar imortal. Ele vai ser imortal porque ele vai comer da fruta da árvore da vida. É essa fruta que vai fazer o ser humano viver para sempre. E o acesso a essa árvore está restrito apenas para os salvos. Ou seja, quem está fora da cidade santa não vai ter acesso a essa árvore. Então como é que as pessoas que estarão dentro do inferno vão conseguir comer dessa fruta para poder viver para sempre, para poder queimar para sempre? Fica esquisito, não fica? Então pode ser que apareça algum criativo aí que diga que Deus é poderoso o suficiente para fazer com que essas pessoas continuem vivas mesmo no fogo do inferno. Mas isso faria de Deus talvez um cara pior até que Satanás? Não valeria a pena servir um Deus assim, não é verdade? Então esse ensinamento errado, ele praticamente tem essa finalidade, que é fazer a gente questionar se vale a pena ou não servir a um Deus que de repente mantém uma fornalha acesa com gente dentro. Por isso que eu preferi a versão bíblica. E eu sei, se você ler esse texto, você vai ver que é para sempre. E para sempre é para sempre. Bom, para eu falar sobre isso, primeiro eu vou ter que fazer uma pequena aulinha de língua portuguesa. Existe na língua portuguesa um negocinho chamado de hipérbole. E que raios é isso? De maneira resumida e bem simplificada, hipérbole significa você pegar uma palavra que tem um significado X e exagerar para mais ou para menos o significado dessa palavra. Um exemplo bem simples disso é a frase morrer de rir. É uma hipérbole porque é um exagero, porque ninguém morre de rir. Ou você quer me convencer de que você entrou num velório, chegou para alguém ali e perguntou: morreu do quê? Ih, rapaz, piada de papagaio. Vixe Maria, essas são as mais pesadas mesmo, hein? Pois é, né? A gente até tentou ministrar umas doses de Datena aí pra ver se dava um pouquinho de tristeza, mas infelizmente... faleceu. Um outro clássico da nossa língua portuguesa é a frase nunca mais. Seria mais ou menos assim. Eu pergunto pra você sobre aquele amigo seu que tá viajando, tá em outro país, e aí você me responde: e o fulano? Nunca mais eu vi ele. E aí eu fico preocupado, porque ou você ficou cego, ou seu amigo morreu, porque nunca mais é uma condição eterna. Mas na verdade eu sei que você quis dizer que faz muito tempo que você não vê esse amigo. Mais um exemplo de hipérbole. E a Bíblia também tem hipérboles. Um exemplo disso, cidades que deveriam estar queimando até hoje, porque na Bíblia está escrito que queimariam para sempre. Mas se você for no lugar onde essas cidades estavam, você vai perceber que elas não estão pegando fogo até hoje. Talvez uma fogueirinha aqui ou ali, porque alguém resolveu esquentar alguma coisinha, mas não mais que isso. É claro que a frase para sempre também é tida como sendo literal em algumas situações, como por exemplo, saber que a misericórdia de Deus dura para sempre, saber que Jesus estará com você para sempre, saber que Ele ama você para sempre. Mas daí a pensar que pessoas vão queimar para sempre,
seria um pouquinho cruel com as pessoas, né não? Afinal de contas, a Bíblia fala que Deus é misericordioso e não tirano vingativo. E agora eu começo a pensar em algumas perguntas que talvez alguém faça, porque fizeram pra mim pessoalmente já. Coisa como, por exemplo, por que Deus simplesmente não deixa os não salvos na Terra e faz um outro planeta para os salvos? Isso cairia mais ou menos na mesma condição da fornalha queimando no meio de um planeta perfeito. Você vivendo num planeta perfeito e sabendo que tem alguém da sua família, um grande amigo seu, vivendo num planeta imperfeito, onde tem doença, violência, morte, vai acabar te incomodando. Então, esse ato, que a própria Bíblia descreve como sendo um ato estranho para Deus, é um ato de misericórdia com os salvos e também um ato de misericórdia com os não salvos. E aí, finalmente, podemos ter o planeta restaurado, perfeito, sem doença, sem violência, sem morte. E aí aquela perguntinha de sempre, né? De que lado dessa festa você quer estar? Do lado de dentro ou do lado de fora? Pensa na nossa vida nesse planeta como sendo um estágio. E você é um estagiário. Quando você for efetivado, você tem a sua vaga lá no céu prontinha. Então comece a estudar agora para esse seu estágio. Pegue sua Bíblia, leia e aprenda mais. E se puder, dá uma passadinha aqui para me ensinar mais alguma coisa.